para que eu possa explicar da melhor forma e vocês possam entender. É um conteúdo novo. Eu já falei dele para vocês nas nossas aulas anteriores, porém eu ainda não expliquei como calcular. Esse coeficiente é o coeficiente angular e a gente vai também aprender uma nova equaçãozinha para calcular uma reta a partir deste coeficiente e de um ponto dado, tá? Como eu julgo um pouco complicado para explicar só ali mostrando, então eu resolvi vir aqui. Espero que facilite o aprendizado de vocês, tá bom? Vocês já estudaram sobre o coeficiente linear de uma reta, né? Vocês lembram o que é o coeficiente linear? É onde esta reta toca o eixo Y. Então, se eu tiver uma determinada reta, né, e não tiver os pontos mostrando bonitinho, eu perguntar, pessoal, quem é o coeficiente linear desta reta? Então, onde essa reta tocar o eixo de Y ou o eixo das ordenadas, vai ser o coeficiente linear. Porém, o coeficiente angular, a gente vai aprender a calcular hoje, e o próprio nome já diz, está relacionado a um ângulo. Então, se vocês observarem, aqui eu coloquei dois pontos, que eu posso chamar de ponto A e ponto B. E aí, vocês observem que esta reta ela tem uma inclinação, ó, ela está inclinada. Então, este ângulo aqui, que é o ângulo de inclinação, que é a tangente deste ângulo, ângulo θ. Então, isso aqui é o coeficiente angular. Ah, professor, então o coeficiente angular é a tangente? É. E a gente está estudando trigonometria? Não, mas tem muito a ver com a trigonometria. Porque uma forma da gente calcular o coeficiente angular é justamente aplicando as relações, uma das relações trigonométricas que a gente conhece, que é a da tangente. Quem lembra aí como é que a gente calcula a tangente? Não é seno sobre cosseno? Pronto. Pois aqui, esta linha, né, na vertical, vocês lembram que o seno, ele é oposto ao ângulo, né, que é o cateto oposto, e o cateto adjacente é o cosseno. Então, se você botar seno sobre cosseno, você vai encontrar a tangente e, ao mesmo tempo, o coeficiente angular, tá? Porém, como a gente está na geometria analítica, então eu vou explicar a vocês uma forma de calcular dentro deste campo de estudo, tá? Então, aqui também é simples, ó. O coeficiente angular, pessoal, ele é representado pela letra M e o coeficiente linear pela letra N. É tanto que, se vocês lembrarem, a equação reduzida da reta ela é escrita dessa forma, ó. Y é igual a mx mais n. Vocês lembram? Então, o n vocês já sabem que é o coeficiente linear. E agora o m, que a gente vai estudar hoje, é o coeficiente angular. Ok? Então, vamos lá. Vocês, para calcular esse coeficiente aqui na geometria analítica, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, ó, y do ponto B menos y do ponto A. Tá aqui o ponto B, pessoal, ó. Quem é o y dele? É o 8. Quem é o y do ponto A? É o 2, ó. Lembrando que os y, eles estão nesta reta vertical, tá? Então, ó, 8 menos 2 fica quanto? 6, né? Aí você... Ah, deixa eu escrever bonitinho e resolvendo logo aqui. Isso aqui é o exemplo 1 da aula, ó. Y de B, que no caso, eu vou colocar o passo a passo, né? O y de B é 8 menos, ó, o y do ponto A é 2. Agora vamos pro x, ó. A linha do x é essa, ela tá na horizontal. Então tá aqui o x, ó. Quem é o x do ponto B, ó? 5 menos, quem é o x do ponto A, ó? 1. E agora vamos resolver. 8 menos 2, 6. 5 menos 1, 4. Simplifica por 2, que dá 3 meses. Professora, precisa simplificar toda a vida? Desde que vocês estudaram fração lá no ensino fundamental, que a gente cita a importância de simplificar as equações. Até na geometria analítica, vocês lembram que às vezes vocês chegavam à equação, ah, professor, não tem um resultado aqui. Ela estava simplificada, então a gente reduz ela sempre para o menor valor, fica mais fácil da gente trabalhar, tá bom? Então esse coeficiente angular, no caso aqui, é 3 meios. Tranquilo? É só isso. O coeficiente angular é só isso. De novo, recapitulando. Vocês vão usar essa formulazinha, ó. Y de B menos Y de A, sendo que A e B são os pontos, ó, da reta, tá? Ó,
A e B. Então, o y do ponto B, ó, 8, menos o y do ponto A, 2. E agora a gente vai parte de baixo pro x, ó. X do ponto B, ó, 5. X do ponto A, 1. E aí resolve, pronto, chegamos no coeficiente angular. Agora eu vou limpar o quadro e eu vou voltar com a parte que eu julgo mais complicada desta aula, que é a equação da reta. Bom, meninos, voltei com a segunda parte da nossa aula, que, como eu expliquei para vocês, é uma nova equação para vocês, uma nova fórmula para vocês calcularem a equação geral da reta, tá bom? Então, a gente vai partir dessa formulazinha, que é a fórmula que vocês vão utilizar para calcular o coeficiente angular, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Vamos aplicar alguns conceitos matemáticos que vocês já aprenderam. Por exemplo, aqui, quando eu tenho um termo, né, que está do outro lado da igualdade dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando, certo? Lembram desse conceito? Então, é só isso que eu vou fazer. Isso aqui está aqui dividindo, vai para o outro lado multiplicando o m. Então, eu vou ter que o m, ele vai multiplicar o x do b menos o x do a. Aí, repito ali a igualdade e aí reescrevo essa outra parte que é o numerador, né? Y de B menos o Y de A, ok? Certo. Agora, a gente vai só mudar a nomenclatura. Nós não vamos mais usar X de B e X de A. A gente vai usar assim, ó. M é igual. Nós vamos deixar só o X aqui na primeira letrinha. E a segunda letra, a gente vai usar X do ponto. Ó, vai ficar X e X do ponto. Do outro lado, vai ficar y menos y do ponto. A gente só tá mudando essa letrinha porque a questão ela vai exatamente lhe dar um ponto, ó. Então, eu vou dizer qual é dessas variáveis que vocês vão substituir pela do ponto. E aí, para finalizar a nossa fórmula, eu vou só trocar de lado. Esse termo eu vou trazer para antes da igualdade e esse aqui eu vou levar para depois. Como eu vou trocar ambos, então não tem nada de mexer com o sinal, tá? Só inverter. Então, vai ficar, ó, y menos o y do ponto, ó, é igual, aí vou jogar tudo isso para lá. M, que multiplica x menos o x do ponto. E essa daqui é a nossa fórmula para calcular a equação geral de uma reta quando a questão lhe der o coeficiente angular e um ponto desta reta, ok? Agora a gente vai aplicar esta fórmula na prática e calcular a equação geral da reta. Pessoal, a atividade, o exercício 1, é só para você calcular o coeficiente angular usando essa fórmula. E o exercício 2 é isso aqui, ó, que eu vou fazer agora, tá bom? Então, prestem bem atenção. Vou começar escrevendo a fórmula. Ah, você vai dizer, professora, eu vou precisar fazer tudo isso aqui toda a vida? Não. Isso aqui eu apenas defini a fórmula para vocês saberem de onde foi que ela veio. Agora vocês já têm ela pronta, ó. Então, nas atividades, trabalhos, avaliação, vocês vão poder pesquisar já pela fórmula pronta. Então, pegue ela e escreva aqui, ó. Y menos o y do ponto é igual ao coeficiente angular que multiplica x menos o x do ponto. Ok? Agora a gente vai substituir. Como eu falei para vocês, a gente vai ter que botar aqui, ó, o x e o y do ponto, tá? Então, lembrando que o x é sempre o primeiro valor, ó, tá? E o y o segundo valor. Cuidado para não substituir errado. E o m, que é o coeficiente angular, ó, tá aqui. A questão já me deu ele também. Então, vamos só substituir, ó. Repete esse primeiro y, menos, pessoal, quem é o y do ponto, ó? Você vem lá no ponto, ó, e pega o y, bota aqui. Igual, quem é o coeficiente angular desta reta, ó, a questão já deu, é 2/3, ó. 2/3. Isso aqui vezes, o x repete. E quem é o x deste ponto, gente, ó? 2, né? Pronto. Agora, a gente só vai aplicar os conceitos em matemáticos. O primeiro deles vai ser justamente pegar esse 3 que está do outro lado da igualdade, dividindo, passar para cá multiplicando, ó. Então, o 3, ele vai vir multiplicando, ó, este y e esse menos 3, tá? Ó, 3 vezes y, 3y, menos 3 vezes 3, 9. Igual, esse 2 que ficou, ele vai multiplicar esses daqui, ó.
Porque o 2, ó, observem que ele tá multiplicando todo o parêntese, tá? Então, 2 vezes x ali, ó, 2x, 2 vezes menos 2, menos 4. Ok. Para deixar na equação geral da reta, vocês lembram que a equação geral ela fica igual a zero, né? Então, eu tenho que pegar todo mundo que está depois da igualdade, trazer para antes, para não ficar ninguém lá e eu poder colocar o zero, tá bom? Cuidado com os sinais. Ó, eu vou trazer o 2x primeiro. Ó, tá lá positivo, ele vem para cá negativo, né? Então, ó, menos 2x. Agora eu vou escrever o valor do y, ó. Não vai mudar o sinal, porque ele não mudou de lado. E agora eu vou escrever esse menos 9. E esse menos 4 tá do outro lado da igualdade negativa, ele vem pra cá positivo. Igual a 0. Só que isso aqui eu posso deixar em um termo só, né? Ó. Então, repete aqui. 2x mais 3y. Menos 9 mais 4, subtrai e dá o sinal do maior. Menos 5. Ok. Só que ainda tem mais uma coisinha. Vocês lembram que quando, nos nossos exercícios anteriores, quando o x dá negativo, fica feio esteticamente, então a gente multiplica toda a equação por menos 1 para deixar ele positivo, certo? Então vamos fazer aqui também, ó. Multiplicar todo mundo por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, pessoal, altera os sinais. Quem tá negativo vai ficar positivo, quem tá positivo fica negativo. Só isso, ó. Então tá menos 2x, vai ficar agora positivo, ó. Tá mais 3x, vai ficar negativo, ou 3y vai ficar negativo. Tá menos 5, vai ficar mais 5. Igual a 0. Acabou. Se a questão pedisse a equação, ao invés de equação geral, pedisse a equação reduzida, vocês já aprenderam a fazer isso. Então, a partir daqui, vocês iam colocar o y em evidência e vocês teriam a equação reduzida, tá bom? Recapitulando rapidinho. Pega a equação, já tá pronta, não precisa definir ela. Tá? E aí vocês vão substituir, ó. O ponto tem o valor do x e o valor do y. Vocês vão colocar, né? Onde tem y do ponto, y do ponto, x do ponto. Aqui no caso. Cuidado na hora, porque o coeficiente angular, na maioria das vezes, ele vai dar em fração, tá? Então, cuidado na hora de trabalhar com fração. E aí, vocês façam com muita cautela, porque a parte que pode fazer vocês errarem, eu tenho certeza que não é mais a aplicação que vocês aprenderam. É só as partezinhas matemáticas, sinais, na hora de passar para um lado, tem que ir trocando o sinal, essas coisinhas, tá bom? Então, agora façam uma atividade. Primeira questão, calcular coeficiente angular. Segunda questão, isso aqui, que eu já fiz com vocês. Alguma dúvida, me chamem no WhatsApp, estou à disposição. E até o próximo vídeo. Beijo!